Lá em Mateus capítulo 11, verso 23, todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que Deus diz, assim será com ele. Amém? Deixa sua Bíblia aberta, vamos orar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, fala com o Senhor. Senhor, eu vim aqui esta noite, eu preciso sair com uma palavra de Deus no meu coração. Livra-me de lidar com a tua palavra de forma natural, mas nos dê inspirações espirituais, para que a nossa fé seja consolidada. Nós te adoramos esta noite, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade neste lugar. O Senhor já nos abençoou tanto aqui, mas eu creio que o Senhor quer fazer algo extraordinário aqui nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Mude nosso conceito mental, trata com a nossa incredulidade, com a nossa impaciência, mas, Pai, nos dê uma mente clara, lúcida, um coração aberto e um corpo disciplinado para receber as verdades espirituais em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, através de Marcos, no Evangelho de Marcos, ele diz: porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, Senhor Jesus, ele está revelando uma verdade espiritual. E essa versão é a versão revista e atualizada. Mas se você ler na revista NVI, a palavra diz assim, o mesmo texto: e com toda a certeza que vos asseguro, que se qualquer pessoa, na revista atualizada fala alguém, na NVI, você sabe que a NVI é a tradução mais parecida com o original, foi a primeira tradução da Bíblia, a nova versão internacional. Ele fala qualquer pessoa. Jesus está dizendo, só os pastores? Se disser ao monte? Jesus está falando só os missionários? Jesus está dizendo só os adultos? Jesus está dizendo qualquer pessoa inclui criança, jovens, velhos, homens, mulheres, qualquer pessoa que dizer a este monte, lança-te ao mar, e não houver dúvida no seu coração, isso vai acontecer. Jesus disse, querido, que nós precisamos falar com nossos montes e com nossas montanhas. E muitas coisas nós não colhemos na nossa vida cristã, porque nós temos conceitos mentais cheios de incredulidade. Por exemplo, você que mulher, você vai fazer até o médico, vai fazer uma mamografia. Quem que é o médico que faz mamografia? Ginecologista. E ele faz o exame de toque nos seus seios, e ele fala assim, não, parece que tem um cisto. Imediatamente você pensa que você vai estar com o quê? Mais alto. Sim ou não? Imediatamente. Você está na sua empresa, seu chefe te chama para a sala. Imediatamente, o que você pensa na sua mente? O que acontece? Você é mandado embora. Por que nós pensamos assim? Porque nós temos gatilhos, nós temos conceitos mentais de incredulidade. Vamos voltar. Você chegou lá, o médico falou para você, é um tumor. O que você tem que falar? Está amarrado, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Seu patrão te chamou para a sala. O que você tem que pensar? Minha promoção chegou em nome de Jesus. Minha promoção chegou. Então o que o Senhor Jesus está explicando aqui? O Senhor Jesus está nos ensinando que pela fé, pessoas que andam pela fé, que querem ver o impossível. Quantos querem ver o impossível aqui? Eles falam com seus obstáculos. Jesus diz, e fale e diga ao monte. Diga ao monte. Há um poder incrível, querido, lançado por Deus, querido, quando falamos as nossas montanhas. O que é uma montanha, pastor? Uma montanha é uma situação que se levanta adversa na sua vida. O que é uma montanha? É uma enfermidade.
é um problema familiar, é um desemprego. E ele se levanta e você tem que falar a esta situação que parece impossível. Pode ser uma montanha no seu casamento. Você não vê como vão ficar juntas, as pessoas falam. E naturalmente as pessoas, elas falam sobre os seus medos. Meu filho está nas drogas. O que será de mim que essa crise e eu desempregado? Então você alimenta as montanhas. Mas o Senhor Jesus não nos ensinou a fazer isso. Ele disse: olhe para o monte e diga: lança-te ao mar. Presta atenção. Muitas vezes nós somos alimentados por tantas coisas, tantas incredulidades. No começo do ano, na virada do ano, eu tirei meu filho da escola particular e nós fizemos uma pré-inscrição numa escola estadual, a melhor escola estadual do estado de São Paulo. E aí estava chegando o dia de aula e minha esposa falou assim: e se não der certo? Eu falei assim: a vaga está separada, já é dele. Com que certeza que você fala isso? Ela falou para mim. Eu falei: a certeza da fé. A fé é o quê? O que é fé? O que é fé? É o quê? É a certeza daquilo que eu espero. Eu não estou vendo, mas eu não preciso ver. Eu preciso crer. Eu preciso crer que vai ser liberado. Eu preciso crer que Deus já liberou. Mas o que nós ficamos? Com a dúvida: e se der errado? O que vai acontecer? Mas Jesus não falou isso. Jesus falou para você falar ao monte, querido. Presta atenção. É bom orar, é bom acreditar, é bom citar as Escrituras. Mas as montanhas se movem quando eles, no nome poderoso de Jesus, falha ele. Jesus falava com as coisas. Jesus estava no barco e estava uma tempestade. O que Jesus fala? Aquieta-te, tempestade. Jesus estava passando perto da figueira. Jesus fala com a figueira. Então presta atenção. Conta uma história que um homem esticou uma corda de um lado do prédio ao outro, e tinha aquela plateia assistindo. Ele falou assim: quem que crê que eu passo nessa corda de um prédio para o outro? Tinha uma senhora na frente, ela: eu creio. Ele passou. Aí ele falou, voltou, falou: quem que crê que eu passo com um carrinho, com uma carriola? A mulher falou: eu creio. Agora, aí ele falou assim: quem que crê que eu passo nessa corda com uma carriola, com uma pessoa dentro? A mulher falou assim: eu creio. Aí falou assim: a senhora crê? Então a senhora é a pessoa. Senta aqui. Ela falou: está amarrado. Qual que é o problema? Qual que é o nosso problema? Nós acreditamos. Acreditar é diferença de fé. Totalmente diferente. Intenções positivas é totalmente de você crer no seu coração, querido. E eu quero falar 3 princípios para você ter uma fé que pode mudar as circunstâncias na sua vida. Quantos tem montes na sua vida que precisa ser derrubado em nome de Jesus? Quantos tem montanhas na sua vida que precisa ser lançado ao mar? Primeiro princípio, querido, que eu quero extrair aqui: não fale sobre. Fala para o seu irmão: não fale sobre. Fala para o outro: não fale sobre. Fale com. Fala para ele: não fale sobre. Fale com as suas montanhas. Presta atenção. Se você não falar com as suas montanhas falarão comigo. Se você não falar com ela, com as adversidades, elas falarão com você. Não importa qual situação, querido, você está passando. Muitas vezes optamos em falar sobre. Minha família está uma droga. Você está falando com ou sobre? Eu estou desempregado, não tenho dinheiro para nada. Você está falando com ou sobre? E quando você fala sobre, você vai alimentando a montanha. E cada vez mais ela vai ficando mais forte e poderosa. E cada vez menos cada vez mais você vai ficando menor diante da situação. Então não fale sobre, fala com. Por exemplo,
Como que as pessoas dizem? Como está difícil conseguir um emprego. A crise está afetando todas as áreas econômicas, todos os setores industriais e comerciais. Está falando com ou sobre? Eu quero dizer, eu falo para você, crise, 10 mil ao meu lado, 1000 à minha esquerda, mas eu vou ter o ano mais próspero da minha vida em nome de Jesus. Você pode dar um aleluia? Obrigado pelo aleluia, glória a Deus. Paguei R$50, vocês aí, para dar um aleluia desse aí. Poderoso esse aleluia, hein? A crise vai embora com um aleluia desse, sim ou não? Não tem como, não tem como. Pastor, meu casamento não vai nada bem. As discussões estão minando minhas energias. Certamente o divórcio chegará. Está falando sobre ou com? Sobre. E quando você fala sobre, você vai alimentando o gigante. E vai minando a sua fé. Minando a sua fé. O que você tem que falar? Meu casamento é promessa do Senhor. Que Deus uniu, o homem não vai separar. Essa mulher que Deus colocou na minha vida, eu vou ver com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Quase igual ao Espírito Santo. Presta atenção, querido. Você tem que dizer sobre a situação. Dizer sobre a situação, querido. Com certeza a minha célula não multiplicará. As pessoas são muito problemáticas, pastor. Está dizendo o quê? Com ou sobre? Sobre. Chega na tua célula e fala assim, ó. Deus separou esse povo aqui. Nós vamos fazer uma revolução nessa rua aqui. Nós vamos arrebentar no nome de Jesus. Você é uma bênção na mão do Senhor. Deus, vocês são um presente de Deus para mim. Mas pastor, eu não estou vendo isso nas pessoas. Então, se você não está vendo, você está pronto para crer. Porque a fé você não precisa ver. Sim ou não? Você não precisa ver. Quem falou que você precisa ver? O problema é que você quer ver. Quando você vê, não é fé, é vista. Você tem que ter a visão, filho. A visão, fala para o seu irmão, a visão. Não conhecemos os detalhes das montanhas para falarmos sobre ela. Se quisermos removê-las de nossas vidas, teremos que passar a falar com elas. Por exemplo, vício. Você não dominará mais minhas vontades e minhas ações. Fala para o seu irmão, vício. Vai que ele tem aí. Você não dominará mais minhas vontades e minhas ações. Medo. Você não controlará. Você que tem medo de relacionar com isso aqui, está com medo de ficar sozinho. Fala assim, medo. Você não controlará mais as minhas emoções, nem as minhas decisões. Divórcio. Você não tem mais lugar no meu casamento. Saia daqui. Escassez, pobreza, você não dominará sobre a prosperidade da minha casa. Saia daqui. Morte, você não tem espaço na minha vida. Você está falando com quem? Sobre ou com? Com. Você está falando o que Jesus nos ensinou. Jesus falou, fale a montanha, querido. Presta atenção. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Capítulo 14, verso 15. Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, pegue o povo, marche e vá para a terra prometida. Moisés sai com todo o povo, sim ou não? Mas ele chega diante da onde? Da onde que ele chegou, Rui? O Mar Vermelho. Olha o que a Bíblia fala no verso 15. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, avante. Se você pode observar aqui que está no imperativo, está uma ordem, avante, marchem. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Mas sabe o que Moisés estava fazendo quando Deus falou para ele? O que Moisés estava fazendo, Anderson? Moisés estava orando. Deus falou para Moisés orar? Sim ou não? Provavelmente Moisés estava orando como? Como que Moisés estava orando? Senhor. Moisés era gago, sim ou não?
me ajude. Eu não sei o que fazer. Eu acho que Deus pegou, deu um tapa na nuca dele. Levanta, eu falei para você fazer o quê? Marche. Marche. Pega o cajado e bate na água. Fala para o seu irmão assim: o mar está fechado na tua frente. Fala para ele. Fala para o outro: o mar está fechado na sua frente. Para de mimimi, ficar chorando. E diga para o mar abrir, que Deus já tem uma palavra sobre a sua vida, querido. Para de conversa fiada. É porque tem muita gente que acha que o mimimi, ai Deus, vai tocar o coração de Deus. Você quer fazer e viver o sobrenatural de Deus? Você precisa crer. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em vez de você ficar reclamando da tua célula, chega lá com uma postura otimista de fé, abençoadora, começa a liderar, assuma a posição que Deus te deu, você vê o que vai acontecer. Em vez de você ficar falando de divórcio, vai lá, pede perdão para sua esposa, se quebranta, ame como Cristo amou a igreja, você vai ver a situação mudar. Você está desempregado? Vai, começa a bater emprego, começa a falar com os irmãos, me arruma um emprego, para você ver, começa a dar graças a Deus, começa a agradecer a Deus na segunda-feira de manhã, em vez de você ficar murmurando, que quem murmura, cava a sua própria cova, filho. Quem murmura, cava a sua própria cova, mas aquele que agradece, filho, os céus abrem sobre a cabeça dele. Você pode escolher, você quer o chão aberto, você descer ou o céu aberto? A murmuração abre o chão. Uma ação de graça abre o céu. Eu vou falar para você: quando o céu abre, só pode vir coisa boa do céu, filho. Então mude a postura. Fale ao monte, querido. Parece loucura, mas não é loucura. Deus sempre deu uma ordem, querido. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, a palavra do Senhor diz assim: havia trevas sobre o abismo. Sim ou não? E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor pairava sobre o abismo, e havia trevas. Mas no versículo 3, presta atenção, de Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus falou, fez o quê? Falou. Não, antes de ele falar a palavra, a Bíblia fala que Deus falou. Falou. Deus falou o quê? Rapaz, tá escuro aqui, hein? Que buraco você me mandou? Tem abismo, escuridão, não pagaram a luz aqui? Deus falou isso? Deus entrou assim: está escuro. Se está escuro, falou para trevas: olha aqui para mim, trevas, e haja luz. Puf. Tem trevas na sua família? Começa a falar: vai ter luz de Deus nessa família em nome de Jesus. Vai ter luz de Deus na minha casa, vai ter luz de Deus no meu trabalho, vai ter luz de Deus aonde eu pisar. Eu sou a luz. Vai ter luz no meu casamento. Para de amaldiçoar a tua casa, filho de Deus. Para de amaldiçoar a tua igreja. Semana que vem eu vou pregar uma palavra que diz assim: se você não tem como abençoar, cale a boca. Essa vai ser a palavra de semana que vem. Se você não tem palavras de bênção para mencionar, fala para o seu irmão: cale a boca. Se da sua boca não sai palavra de bênção, cale a boca. Porque o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Para onde você vai chegar? É esse negocinho que está na tua boca aí, que não é dente, a língua que vai determinar. Então quando você fala palavra de bênção, querido, as coisas mudam. Presta atenção, naquele momento que Deus usou a palavra haja. E sabe que essa palavra haja, essa palavra é poderosa, haja. No original, a palavra de Deus, essa palavra haja, que houve luz, criou do nada. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é quando nós queremos que Deus, Ele entre com provisão na nossa vida, nós queremos entender a maneira que Deus faz. Presta atenção, Deus não precisa de nada para te abençoar. Ele cria as coisas do nada. Pastor, mas as circunstâncias não falam. Mas quem falou que Deus precisa de circunstância, filho? Quem falou que Deus precisa do seu patrão? Quem falou que Deus, filho, precisa se está chovendo, se está fazendo sol? Quando Deus falou e haja, Deus criou do nada, filho.
do nada. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 17. Abre a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, verso 17. A palavra de Deus diz assim: toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, e que não pode existir variação ou sombra de mudança. Presta atenção. Todo dom perfeito ou dádiva que é presente e dom perfeito são lá do alto. Presta atenção. Tudo que é bom vem do alto, amém? Tudo que se opõe às coisas boas não são de Deus. Mas Deus, Ele quer dar as coisas boas para o seu filho, para os seus filhos. A Bíblia diz, querido, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai. Sabe o que é maravilhoso? Que Deus se retrata a mim e a você como Pai. Fala para o seu irmão assim: pede para o papai que o papai vai dar para você, filho. O que você está precisando? Sacode o ombro dele e fala assim: o que você está precisando, filho? O papai, sabe qual que é a alegria de um pai? Dar presente para um filho. Sim ou não? Você se divida todo, se lasca todo, mas qual que é a alegria? Quando você chega para o menino e dá o presente, que o olho dele enche de lágrima. Aí você está 1 ano pagando, mas nada paga a sensação de você alegrar o seu filho. Quantos tem pais? É assim ou não é? Mas a Bíblia fala que você sendo ruim, que você dá tudo para o seu filho, imagine Deus. Imagine Deus. Aprende a pedir, filho. Pastor, eu não sei pedir. Você é orgulhoso, filho, que quem é filho pede. E vou dizer para você: Deus é especialista em dar, querido. Deus quer te dar. Deus quer te dar uma boa família. Deus quer te dar um bom trabalho. Deus quer te dar uma situação financeira confortável para você não viver de vergonha. Deus quer te dar saúde para você viver muito. Você sabia que Deus quer te dar saúde para você viver muito? Amém? Você não vai morrer com 30 anos não, filho. Você vai ficar só nessa terra aqui muito tempo. Eu falo para Deus: eu quero ser pastor, pregar como pastor até 70 anos, dirigindo uma igreja. Depois eu só vou ficar por aí pregando, reclamando do som alto. Aí vou até uns 90, aí tá bom, aí posso abandonar a chuteira. A minha esposa falou assim: tá amarrado, é muito velho. Eu falei: filha, Deus falou que o justo florescerá como a palmeira. Não como palmeiras, como a palmeira. Florescer é que é bonito, vistoso. Olha para o seu irmão, vê como ele ficou mais bonito. Presta atenção, a Bíblia diz que Jesus falou com o vento. Portanto, se a morte tentar contra você, saiba, querido, que Deus soprou sobre você o fôlego de vida. Se o divórcio tentar sondar seu casamento, ordene para que ele vá embora. Se a depressão tentar bater sobre você, se opondo à sua natureza, ordene que ela vá embora em nome de Jesus, querido. Mas você precisa falar sobre o monte em nome de Jesus. Pega a sua mão assim e fala assim para o seu monte: assim, o monte, você vai cair por terra em nome de Jesus. O ano não acabou ainda. Esse ano vai ser o ano mais próspero, mais feliz, de muitas realizações na minha vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus, querido. Aleluias. Aleluias. Eu convivo com muitos pastores. Sabe o que pastor fica falando? Pastor que alimenta o monte. Você viu a crise? Eu falei: não vi. Cadê a crise? Crise. Que tem gente que fica procurando crise e vem. Vai se lascar, crise, que? Não estou sabendo de crise não. Para de alimentar, filho, a sua incredulidade. Segundo princípio. Primeiro princípio qual que é? Fale como, não fale sobre. Não dê ibope para suas montanhas. Segundo, a mudança acontece no momento em que falamos. Deus disse: haja luz. Deus falou. Até Deus precisa falar. Presta atenção. No verso 13 de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 verso 13. Presta atenção, vou te ensinar um princípio maravilhoso. Muitas vezes nós falamos: pastor, mas eu falo e não vejo. Então,
porque nós somos imediatistas. Mas o Senhor Jesus ensinou um princípio muito poderoso em Marcos 11. A palavra do Senhor diz assim: e vendo de longe uma figueira, vendo do que de longe? Com folhas. A figueira tinha folhas. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos, não tinha fruto, só tinha folha. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então Jesus fez o quê? Amaldiçoou a figueira. Sim ou não? Sim ou não? Mas no verso 20 do capítulo 11, presta atenção, que aqui que está o mistério. No verso 20 diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a... Fala mais alto, desde a... Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Presta atenção, o que Jesus quis ensinar aqui? No primeiro momento, à vista, nada tinha acontecido com a figueira, no momento que Jesus falou. Porém no verso 20, vimos que a figueira começou a secar por onde? A Bíblia fala desde. Então a Bíblia fala que começou pela... Quando começou pela raiz, exteriormente dava para ver alguma coisa? Não, ela continuava a mesma. Presta atenção. Você fala e você não vê nada, mas presta atenção. As coisas estão começando a acontecer, é pela raiz. E daqui a pouco ela vai frutificar e vai passar sobre a terra e vai crescer. Mas continue. Mas nesse momento você não vê, sabe o que você começa? Falar e alimentar no monte de novo. Quando as coisas começam a demorar, você começa a ter o quê? Gerar incredulidade. Incredulidade. Muitas vezes falaremos das nossas montanhas, das nossas vidas. E as mudanças, presta atenção, não vão começar pela aparência, pelas folhas e pelos frutos. Elas vão começar pela raiz. Presta atenção, quantos precisam de um milagre, querido? Comece a falar. O seu milagre é como uma gestação. Uma criança não nasce no primeiro mês, ela vai ser gestada, filho. O embrião encontra o óvulo, e o óvulo gera lá um pequeno ser, e vai crescendo. Mas você não vê uma criança ainda. Mas depois de 9 meses, fala para o seu irmão, 9 meses. Fala para ele, 9 meses, filho. 9 meses, começa a gerar aquele ser lindo. Fala para o seu irmão, o seu milagre já foi gerado no mundo espiritual, querido. Vai acontecer no nome de Jesus. Pastor, estou anos. Imagina um bebê anos sendo gerado. Quando nascer o negócio vai ser grande no nome de Jesus, filho. Vai ser muito grande no nome de Jesus. Olha o que fala. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Olha o que a Bíblia diz. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso... Não, está muito fraco. Cri, por isso... Também nós cremos, por isso... Também... Falamos. Fala para o seu irmão assim, ó. A sua fé fala. Quem crê, fala. Quem crê, declara. Quem crê, fala um monte. Quantos querem dar a promessa aqui? Diga glória a Deus, querido. Então começa a parar. Fala para o seu irmão assim, ó. Acabou os dias de boca negra, filho. Da sua boca só vai sair bênção em nome de Jesus. E quando você começa a falar, o medo começa a sair da sua vida. O medo começa a sair da sua vida. Quem que tem medo de falar? Aquele que tem medo. Ele tem medo. Ele vive com pavor que vai acontecer algo ruim para ele. Tem gente que vive atormentado se ele for mandado embora. Tem gente que vive atormentado porque ele tem medo que os filhos deles vão ser entregues às drogas. Mas filho, eu não vivo por medo. Eu vivo baseado nas promessas. Eu e a minha casa servirá ao Senhor, filho. Os meus filhos crescerão ao redor da mesa. Eles serão como rebento da oliveira no nome de Jesus, querido.
Você tem que crer no nome de Jesus. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas quem falou que você precisa ver, filho? Mas quem disse que você precisa ver? O problema é que nós queremos ver. E aí quando você procura ver, você vai ver o quê? A crise. Você vai ver o quê? Incredulidade. Você vai ver o quê? Os gigantes. A Bíblia diz que quando o povo de Deus foi entrar na terra de Canaã, a terra era boa, sim ou não? Manava leite e mel, sim ou não? Mas na terra havia o quê? Quantos espias foram na terra? Quantos? 12. Como que os 10 primeiro voltaram? A terra tem gigantes. Nós somos como um gafanhoto. Os gigantes não falaram que eles gafanhoto. Eles disseram que era gafanhoto. Sabe qual é o problema? Que tem muito filho de Deus que ele não considera filho, ele se considera gafanhoto. Ele se considera gafanhoto. Quando nós viemos para essa região, sabe o que as pessoas falavam? Vai fazer o que lá? Na periferia da Zona Leste. Você vai ver o que vai acontecer. E nós tínhamos um monte de adolescentes com nós. Eles falavam, sabe o que eles falavam para a gente? Isso, essa molecada daqui a pouco cansa. Mas aí eu me apoderei do espírito de quem? De Josué e Caleb. Falei assim, a terra tem um gigantinho lá. Rapaz, mas quando eu vi as frutas, uau! A terra mana leite e mel, uau! Falaram para Moisés, falaram o que para Josué? Falaram o que para Moisés? Esse é o lugar que Deus nos deu. Qual que é o problema? De quem anda por vista. Quem anda por vista, enxerga gigante. Mas quem anda por visão e fé, enxerga a promessa, filho. Fala para o seu irmão, se anda por vista ou anda por fé? Eu quero andar por fé e eu me aproprio das promessas de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Pastor, estão dizendo, eu quero lá saber o que estão dizendo de mim. Eu quero saber o que Deus diz de mim. E sabe o que Deus diz de mim? Sabe o que Deus diz de mim? Que eu sou filho amado, que pensamentos de paz Ele tem sobre mim, e não de morte, para dar o fim. Não é o fim que Ele deseja, Deus dá o fim que eu desejo. Isso é maravilhoso. Deus faz até meus mimos, porque às vezes nós fazemos pedido para Deus, e aí Deus olha e fala assim, rapaz, que menino mimado, que bicho besta, quer balinha. Porque tem coisa que a gente pede para Deus, é pirulito. Vocês entendem, né? O pirulito, né? Uma alegoria. Mas Deus fala, vou dar o fim que Ele quer. Quer pirulito? Toma pirulito, miserável. Toma pirulito. Deus quer dar o fim que você deseja, filho. Mude seu conceito de Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar você e a tua família em nome de Jesus. Então a partir de hoje começa a falar no mundo espiritual. Eu vou comer o melhor dessa terra no nome de Jesus. Eu não aceito mais pobreza na minha casa. Eu não aceito mais ignorância. Eu não aceito a minha família destruída. Eu não me aceito nem o do meu filho ser desviado do caminho do Senhor. Eu quero se apropriar das promessas do Senhor em nome de Jesus. Comece a falar, querido. Fale ao monte. E terceiro e último princípio, não duvide no seu coração. Primeiro, não fale ao monte, fale com o monte. Segundo, comece a falar. E o terceiro, não duvide no seu coração. Marcos capítulo 11, verso 23, olha o que a Bíblia diz. Porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te ao mar, e não, a história diz que uma mulher chegou, o pastor pregou sobre esse versículo, e ela morava de frente para o mar e tinha uma montanha nas costas da sua casa. E ela falou assim, então eu vou lá orar para ver se essa montanha vai para o mar. Então ela abriu a sua sacada da sua casa, virou para trás, aqui tinha o mar, aqui tinha a montanha. E ela orou, mar, montanha, lança-te o mar. Orou 3 vezes. Aí ela abriu o olho assim, olhou, viu a montanha, estava no mesmo lugar. Ela falou aqui, orei só para tirar dúvida, mas no fundo eu sabia que não ia acontecer nada. Tem muito irmão que ora dessa maneira. Tem muita gente que ora dessa maneira. Ele já ora com o quê? Duvidando no coração. Ele ora não crendo. Ele ora sabendo que a pessoa que ele orou não vai ser curada. Muitas vezes as circunstâncias poderão gerar dúvidas, enquanto essas dúvidas estão na nossa mente, querido. Presta atenção, podemos combatê-las. O problema é quando a dúvida cai no coração.
Quando cai no coração, lá em Mateus, capítulo 6, verso 25, abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 25. A palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, não andei ansiosos. Fala para o seu irmão: não andei ansiosos, querido, pela vossa vida, quando o que haveis de comer ou de beber. Quantos irmãos entraram aqui essa noite e estão preocupados com a segunda-feira? Que está com dívida, está com os boletão para pagar lá, está desempregado e está perguntando: o que hás de comer e que beber? Nem pelo vosso corpo, quando o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento? Olha o segredo que Jesus dá. Não é a vida mais que o alimento? Fala para o seu irmão: quem deu a vida para você? Não, você não entendeu. Fala para o seu irmão mais alto: quem deu a vida para você? Manda ele responder. Quem que deu a vida para nós? Agora, com esse pensamento, vamos ler de novo. Não é a vida mais importante do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Presta atenção. Qual que é mais difícil? Qual que é mais fácil fazer? Te dar uma despesa na tua casa? Ou você ser gerado? Qual que é mais difícil? Sabe o que Deus está falando para você? Eu dei a vida para você, eu vou me encarregar de suprir todas as suas necessidades, querido. É isso que Deus está dizendo para você. Aí ele continua. Não, meu irmão, vamos explanar o versículo aqui, senão vai falar que eu não preguei, né? Entender um monte. E o corpo, mais do que as vestes, avança aí. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam, nem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Presta atenção. A Bíblia diz que nem Salomão, com toda a sua glória, seu dinheiro e sua sabedoria, se vestiu. Ele está fazendo uma comparação com quem? Com os lírios. Agora, o lírio trabalha? O lírio semeia a si próprio? Também não. Agora, continua aí. Continua aí. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Passa as mãos no ombro do seu irmão assim com muito carinho e fala assim: por que se preocupa, filha? Por que anda ansioso por coisa alguma? Qual que é mais difícil para Deus? Te dar uma compra, o que vestir, ou formar a sua vida? Se Deus formou você, Deus vai dar o melhor para você andar, Deus vai dar o melhor para você comer, Deus vai dar o melhor para você vestir, Deus vai te dar o melhor. Então não andes ansioso, porque a ansiedade vai gerar incredulidade no seu coração, querido. Não andes ansiosos por coisa alguma. Aleluias. Lá em Tiago capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz, Tiago capítulo 1, verso 6: peça porém com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte a outra parte. A dúvida no coração, querido, gera a incredulidade. A incredulidade mina a sua fé, e sem fé é impossível desfrutarmos do favor de Deus. Quantos querem desfrutar do favor de Deus aqui, querido? O objetivo das montanhas em nossas vidas é gerar em nosso coração a certeza que elas nunca serão removidas. O diabo não quer matar você. O diabo não quer te destruir. Porque o diabo, se mata o crente vai para onde? Resolveu nossa vida, melhorou. O que o diabo quer? O diabo quer
minar o favor de Deus sobre você. Aí você vai viver uma pessoa angustiada, preocupada, sem propósito. E crente fora do propósito é pior que ímpio. Ele destrói mais as coisas do reino do que ímpio. Então ele coloca montanhas sobre a sua vida. Para quê? Para que você fique desorientado. Você fica perturbado. Então Jesus, naquele texto, ele está ensinando, filho, no fundo, no final, tudo dá certo. A comida chega ou não chega, querido? A provisão chega ou não chega? Chega, no final chega. E ele fala, por que andeis ansiosos? Por que andeis preocupados? Presta atenção. Houve um momento na vida de Davi, querido, que ele esteve diante de uma grande montanha chamada o quê? Golias. Golias era um guerreiro poderoso. Todos tinham pavor de Golias. Mas lá, em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 43, diz assim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão morto, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, o camarada tinha mais de 3 metros de altura. Sabe o que ele falou que ia fazer com Davi? Que ia matar ele e a carne dele as aves iam comer. Talvez o Golias se levanta, mas enquanto todos olhavam para o tamanho de Golias, Davi estava olhando para o tamanho do nosso Deus, querido. E lá no capítulo 17, verso 45, a Bíblia diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, eu com escudo. Mas ele disse assim, mas tem um porém. Quando ele falou para o gigante, Davi falou do gigante ou com o gigante? Falou com o gigante. O povo todo estava com medo do gigante, falando sobre, a notícia espalhou pela terra de Israel. E aí Davi chegou diante e falou assim: eu vou com espada e com escudo. Aí o gigante falou: esse menininho aí. Mas aí ele falou algo: porém, fala para o seu irmão, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, filho. Não estou sozinho nessa. Fala para o seu irmão, nós não estamos sozinhos nessa, querido. Nós não estamos sozinhos nessa. Aí sabe o que aconteceu? E aí Davi continua falando: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga glória a Deus, querido. Aleluias. Se é para aplaudir, aplauda ao Senhor, querido. Davi não duvidou. Davi não duvidou. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, querido. Ele era pequenininho, mas atrás dele o glorioso estava com a espada, filho. Presta atenção. Lá em Marcos 11, 24 fala: por isso vos digo que tudo quanto em coração pedir-vos, crede que recebestes. Em tudo que você pedir, você tem que crer. Por maior que seja a montanha, creia que ela não permanecerá na sua vida, em nome de Jesus. Já estou acabando, mas quero ensinar mais um princípio para você. Abra a tua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 1, verso 13. Lucas capítulo 1, verso 13. Por que muito filho de Deus não recebe as coisas do céu? Vou te ensinar um princípio. A palavra de Deus fala, sim, disse-lhe porém ao anjo. Zacarias era marido de quem? Zacarias era marido de quem? Isabel. Zacarias era um sacerdote. E ele estava no templo, porque em tempo o sacerdote, ele fazia parte de um turno, ele se tornaria o sumo sacerdote. E Zacarias está lá como sumo sacerdote. E o anjo aparece, fala assim: disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas. O anjo apareceu para Zacarias: não temas, porque a tua oração
foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de... Que filho que era esse? João Batista. Avança aí. A Bíblia continua dizendo, verso 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Vai avançando. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Presta atenção, filho. Zacarias está na igreja orando. Aparece o que para Zacarias? O anjo falou que era quem? Gabriel. Meu irmão, Gabriel, presta atenção, é da esquadra, é do esquadrão de elite, é do BOP celestial. Capitão Nascimento do céu, Júlio. Não, eu penso assim, não é aqueles anjinho da guarda, não. Zacarias tá lá assim, orando. Aí o negócio chega. Bração abre assim. Não. Fala assim: vou te dar um filho. Rapaz, olha que o camarada fala: como vai ser isso? Se minha mãe não pode, se minha mulher não pode. Irmão, presta atenção. Você tem noção de um camarada incrédulo como Zacarias? Avança aí, avança lá, cadê? Paramos aonde? Volta lá no 1. O pessoal quer que eu acabe o culto rápido, eles apagam os versículos rápido. 1:18. Perguntou Zacarias: como sabereis isto? Pois eu sou velho e é minha mulher avançada em dias. Vai. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer. Até o anjo tem que falar, você vê? Trazer-te estas boas novas, vai. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Depois que uma mulher ficar grávida, quanto tempo demora para nascer o filho? Então presta comigo. E aí Zacarias, Dani chega na casa de Zacarias: e aí Zacarias, sua mulher está grávida? Ele faz o quê? Sabe por que o anjo falou para ele ficar mudo? Para ele parar de falar coisa incrédula e estragar o milagre de Deus, filho. Então eu vou te ensinar o princípio agora. Enche o seu pulmão aí. Vira para o seu irmão e fala para ele: cala a boca, Zacarias. Fala por detrás: cala a boca, Zacarias. Você vai estragar o milagre, Zacarias. Cala a boca. Sabe por que muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, na sua vida? Porque você só fala a palavra de maldição e de incredulidade. Se o anjo aparece para mim e fala que a minha mulher vai ficar grávida, ela pode estar na menopausa. Eu falo assim: vai ser gêmeos. Só para ficar mais milagroso ainda. Vai ser gêmeos em nome de Jesus. E vai nascer um preto e um branco ainda, para confundir os loucos mesmo, que é do Deus, no nome de Jesus. Mas que Zacarias fala, como vai ser? Meu irmão, presta atenção. Deus, Ele não precisa te provar nada. Mas o problema é que a sua incredulidade estraga os milagres de Deus. Então fala para o seu irmão: se não tem bênção para falar, cala a boca, Zacarias. Vamos avançar no nome de Jesus. Fique de pé para parecer que está acabando. Só para nós terminarmos aqui, ó. Isso pode revolucionar a sua vida, querido. O poder da declaração pode revolucionar a sua vida. Pode mudar os resultados. E sabe quando você ganha autoridade em Deus?
quando você fala e as coisas começam a acontecer. Porque uma coisa é você falar da Bíblia, outra coisa é quando você fala as coisas acontecem. Aí no verso 37, mesmo versículo de Lucas, diz assim: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Nada defina nada para mim. Nada é tudo, né? Então não tem nada para Deus. Nada. Sabe qual é o nosso problema? Se eu contar alguma coisa com meu filho Isaac, ele tem 7 anos. Qualquer coisa que eu contar para ele, ele vai acreditar. Se eu falar para ele que ele pular na janela e virar o super-homem, ele vai voar, ele acredita, sim ou não? Então toma cuidado que você fala perto do seu filho. Mas a partir do momento que nós vamos crescendo, o que acontece? Nós começamos a ficar com raciocínio e começamos a criar conceitos mentais muito racionais que vão contra a palavra de Deus. Presta atenção. Muitas vezes nós tornamos o que era provável Deus fazer. Presta atenção. Quando Deus fala para Zacarias ter um filho, provavelmente Isabel já tinha até no ginecologista, talvez estava entrando na menopausa. A menopausa diz que você não pode ter filho. Isso é a lógica, sim ou não? Mas quando Deus fala para você crer que você vai ter um filho, é a lógica de Deus. Mas presta atenção, a lógica de Deus é a ilógica dos homens. Você não precisa fazer sentido nas coisas que Deus fala para você, na sua mente humana. Deus fala, para Deus não haverá impossível. Lá em Romanos capítulo 8, verso 31 fala: se Deus é por nós, para Deus não haverá impossível. Deus é por mim. Então a montanha, em tese, quem que vai mover? Você ou Deus? Deus vai mover a montanha. Presta atenção. Aprenda a dizer todos os dias. Fale do seu favor sobre as suas finanças. Fale da saúde do seu corpo. Fale da paz da sua família. Fala da bênção no seu futuro. É tempo de pararmos de falhar quão grande é a montanha e passar a falar quão grande é o nosso Deus, querido. Para de dar ibope para a montanha. Se quiser ter vitorioso, começa a declarar e ordenar que a sua montanha vai cair em nome de Jesus, querido. Deus quer que você seja ousado. Diga: montanha, vai embora em nome de Jesus. Nós vamos fazer um ato aqui. Muitas vezes quando surgem montanhas em nossas vidas, elas nos atemorizam, sim ou não? Elas nos enchem de medo, sim ou não? E geralmente quando nós estamos com medo de alguma coisa, é aquela coisa que fica nos perseguindo, sim ou não? Olha para trás aí. Sua montanha está aí, ó, te perseguindo. Agora vamos fazer um ato profético aí. Vira para a parede, todo mundo vira para lá. Você não vai correr mais da tua montanha. Vira, pode virar para a parede lá de lá. Mas enquanto que o púlpito é lá. Levanta a sua mão de profeta aí. Repita comigo assim, em nome de Jesus. Eu quero declarar, montanha, que você vai ser lançada ao mar. E você não vai mais atormentar a minha vida, em nome de Jesus. Diga mais alto: eu viverei o favor de Deus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, querido. Aplauda ao Senhor. Diga aleluias. Aleluias.